Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Bora, Silvinho! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 262. Eu sou o Guilherme Taquildo, do Gibson e a Ana. Cabeça quente aí, Gibson. Já mandou uns fora Silvinho, nem pra começar aí o podcast. É pra aquecer, cara. É pra aquecer. E hoje eu não tenho o Jônio e o Luan pra falar mal. Eu ia falar isso. Ele é um homem de palavras. Se ele não tem o Jô e o Luan, ele fala mal do Silvinho. Então, bora lá, galera. Vocês têm destaque? Eu não perguntei. Vocês têm destaque, Dudu? Não? O destaque do jogo foi o empate, né? Foi a falha defensiva do Corinthians, porque um dos 3 times que mais empataram no campeonato, né? 2 estavam jogando hoje. Então, o empate nada mais justo. Nós só estamos atrás do Cuiabá em relação ao empate. Corinthians e Atlético Goianiense têm 8 empates no campeonato. É o empatinho, né, Ana? Você tem destaque essa noite? Não? Meu destaque vai para a grande vitória do Sub-18 feminino. Tinha perdido o primeiro jogo contra a Ferroviária, 1-0 aqui em São Paulo. Foi para lá, logo no começo tomou um gol, virou o jogo, fez 3-2. 3-2, né? 3-2 e depois fez 3-0 nos pênaltis. Nós estamos na final do Sub-18 Campeonato Brasileiro. Nós somos campeão Sub-16, estamos na final do Sub-18 e daqui a pouquinho tem a final do profissional. E o seu destaque de opção essa noite? Tem algum aí? Meu destaque vai pra fala do Colagrossi, a semana que ele falou que, diferentemente das outras contratações recentes, como do Juliano, do Guedes, do Renato Augusto, né? A chegada do William, né? Ele falou que essas 3 contratações anteriores tinham sido em cima daquela redução da folha de pagamento, que a gente já tinha noticiado aqui, falado sobre ela há algum tempo atrás. Então o clube se livrou de vários jogadores, aliviou a folha de pagamento e pôde trazer esses 3 jogadores. Agora, o 4º jogador que foi, na verdade, que foi até surpresa, porque todo mundo meio de sopetão, né, o do William, ele fala que a contratação do William foi viabilizada, na verdade, com essa questão aí do Fan Token, né, que o Corinthians lançou, né, essa parceria que eles fizeram com a Sócios.com, né. Essa parceria, segundo ele, foi o que viabilizou a grana para poder bater o martelo com a contratação do William, né? Então a gente até agora ele não tinha ficado claro, tinha mencionado que a contratação do William depende de um parceiro. O parceiro era a Sócios.com e o lançamento dos fan tokens, que foi um sucesso, foi tudo vendido rapidinho, em 2 horas, né? Mas isso, só pra eu entender melhor, que esse negócio de fan token, eu confesso que eu tô bem boiando. Esse negócio é criptomoeda, Gibson? Ou não tem nada a ver, é outra coisa? Olha, do que eu li, cara, tá tudo bagunçado falando sobre isso, assim. A princípio, ela opera na mesma tecnologia de criptomoeda, né? Blockchain. Exatamente, né? Agora, aparentemente, essa criptomoeda vai poder ser esse fan token vai poder ser negociado depois, né? Entre os fãs, ou enfim, como uma criptomoeda qualquer. A princípio, por enquanto, parece que não é possível, ainda não tá aberta a comercialização. Por isso que essa primeira leva vendeu muito rápido. O pessoal tá esperando uma valorização disso, né? Já abriu essa semana a segunda leva, né? Tava um pouco mais cara. Isso, né? E quem possui o fan token pode participar de ações do clube, votar em enquetes, participar de ações de marketing do clube. Enfim, tem algumas vantagenzinhas. O fan token não era caro, né? O preço original ele foi, acho que R$9, R$10, um fan token original, né? Mas pra quem curte essa brincadeira aí das criptomoedas e quer dar uma especuladinha em cima, é uma coisa interessante. O Corinthians tem um nome no mercado, né? Grande, parece que inclusive essas criptomoedas foram vendidas em 150 países, né? O que uma coisa até que me surpreendeu. Tô achando que ia ser bem menos que isso. Tô esperando aí 20, 30. Se falasse eu já ia ficar surpreso, mas em 150 foi pesado. Vamos aguardar agora pra ver se isso vai realmente... Se a cada valorização disso o Corinthians vai levar mais uma grana em cima. Não ficou claro ainda o mecanismo da transferência do dinheiro. Dessa primeira venda era 50%. Então, por enquanto, naquela primeira leva a gente levou 4 milhões, com essa segunda leva agora eu não vi, né? Quanto já foi gerado. Mas não sei se com a valorização posterior dessas moedas a gente continua levando uma porcentagem ou não. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos falar um pouco mais dessa partida dessa noite.
um empate em 1-1. É o segundo empate de 1-1 na semana, né? O Corinthians já tinha empatado na terça-feira contra o Juventude e empatou agora contra o Atlético Goianiense. O Corinthians começa ganhando no segundo tempo. O primeiro tempo foi terrível para as duas equipes, né? E o segundo tempo caminhava para ser igual até o gol do GP ali. É uma bela jogada individual, marcou um golaço, primeiro gol dele com a camisa corintiana. E depois o Corinthians recuou demais, enfim. O Silvinho nas alterações, inclusive, quando colocou o time mais para trás, eu achei. E alguns jogadores, acho que o Marquinhos entrou muito mal essa noite, acabou fazendo uma falta idiota ali no domínio de bola, mão no braço, que acabou na cobrança de falta, culminou com o gol do nosso adversário de empate, né, já no final da partida. E o Cássio ainda fez uma grande defesa no final para segurar esse empate aí. O Corinthians corria o risco aí de sair com uma derrota. Mas eu queria ouvir da Ana as suas primeiras impressões da partida. Ana, por favor. Realmente é o que você falou. O primeiro tempo, um jogo muito mais da defesa predominando, as duas defesas predominando, o Corinthians atacando muito pouco. E o segundo tempo eu achei que o Corinthians voltou um pouco melhor, teve aquela jogada do Du, depois teve o gol. E aí eu não acho que foi as alterações do Silvinho que recuou. O time recuou e o time estava perdendo muito meio de campo e ele resolveu alterar ali. Assim, a entrada do Marquinhos foi totalmente infeliz, ele não conseguiu fazer uma jogada, perdeu ataques, ainda não entendi ele não conseguiu dominar a bola, que ele estava limpo no lance, só ele. Realmente o Marquinhos, depois que voltou do esporte, não tem feito bons jogos, eu não entendi a entrada dele. É lógico, a gente estava esperando o Mantuan, a gente não sabe como é que tá o Mantuan, mas eu acho que poderia ter entrado ali e ajudado. Acho que o Xavier entrou muito bem, deu uma consistência ali no meio, que a gente não estava precisando, então não considerei que as alterações do Silvinho foram para retrancar, mas sim para dar uma consistência no meio de campo. Eu acho que a gente vai ter que conversar, o Fábio Santos está muito mal, Mosquito outro que deu uma caída absurda. Infelizmente a gente não tinha vários jogadores à disposição, se a gente tivesse o Watson, se a gente tivesse o William, se a gente tivesse o Renato Augusto, talvez o jogo tivesse sido diferente. Mas se você pegar o jogo de hoje com o jogo do primeiro turno, a gente pode até ficar contente, né? Os últimos jogos o Corinthians estava sofrendo demais contra o Atlético Goianiense. Esse talvez tenha sido mais equilibrado, né, Dudu? Tava vendo aqui, os últimos 6 jogos, Corinthians e Atlético Goianiense, o Corinthians não venceu. Esse foi o 7º, né? Foram agora 4 empates e 3 derrotas. Curiosamente, as derrotas em casa e teve empate em casa e empate fora. Mas eu concordo muito com o que a Ana falou. Eu vi o Corinthians um pouco, até assim, uma coisa que chamou a atenção no primeiro tempo, que o Corinthians não estava bem, mas foi a saída de bola. O Corinthians era muito bem marcado pelo Atlético Goianiense. O Barroca, ele colocou 2 laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Só que o Corinthians conseguiu sair em triangulações, em toques de primeira, sair dessa marcação, mas eles estavam marcando muito forte. Só que o Corinthians não conseguiu fazer isso muito também no primeiro tempo, né? E depois o Corinthians até melhorou realmente no segundo tempo. Acho que voltou melhor. Tava faltando uma jogada individual, um jogador um pouco de habilidade no time, já que a gente tinha alguns desfalques. O GP fez uma boa jogada pela direita, fez um gol lá, que eu acho que até o goleiro não estava esperando o chute, que ele cai um pouco atrasado. Mas depois aí o Corinthians acabou recuando, como foi falado, e aí foi aquela sucessão de erros incríveis, né? O Fábio Santos teve uma bola que estava no pé dele, ele foi recuar mal para o Raul Gustavo, acabou dando um escanteio de graça, depois ele não dominou uma bola. O Marquinhos também, conseguiu fazer um lance infantil. E o Corinthians foi penalizado por um gol que, ao meu ver, irregular, né? Apesar de que quem faz o gol tá em posição legal, mas tem um jogador deles que tá impedido e interfere no lance. Como a regra não é clara, é interpretativa, a interpretação dessa vez, mais uma vez, ficou contra o Corinthians. Mas pra mim, claramente 2 pontos perdidos. Sorte que não foram 3, né? Porque poderia ter tomado um gol no final se não fosse o Cássio ter fechado o lance. Como a Ana já falou, também falou, alguns jogadores muito abaixo. O pessoal tá reclamando do Marquinhos. O Fábio Santos passou o jogo inteiro fazendo o que o Marquinhos fez. Né? O Fábio Santos jogando muito mal, tá abaixo da crítica, né? O Mosquito também bem abaixo do que... Já vinha jogando mal, enfim, mas hoje também foi bem fraquinho, né? Mas o que é imperdoável pra mim é esse recuo do time, cara. Esse recuo do time foi... cara, parece que faltava 5 minutos pra acabar o jogo e tá tentando segurar o resultado. Não faltava 5 minutos, né? Tinha pelo menos ali mais 20 minutos, 25 minutos de jogos que o time recuou, desistiu de jogar. As substituições do Silvinho, enfim, também... tá na garganta, velho.
Pra mim, o culpado desse resultado dele é hoje. O time não pode recuar porque quis recuar. Quem manda no time é o técnico. Se o técnico tá sem pulso pra mandar no time, então chama outro técnico. Eu acho que ele substituiu bem mal, né? Acho que a primeira coisa que ele errou... A primeira substituição, o Duqueiroz pelo Fagner. O Fagner saiu machucado e tal, normal. E o Du até entrou bem, enfim, é um garoto que tô gostando de ver às vezes que ele entra no jogo, né? Mas a segunda, saiu o Rony. O Rony, aliás, saiu chorando, né? O jogador adversário caiu na perna dele, espero que não seja nada grave com o Rony. Ali ele podia, por exemplo, ter colocado o Xavier, eu acho que seria mais indicado ali. Ele colocou o Vitinho, aí deu uma desarrumada do time. Pra corrigir, depois ele tira o Mosquito, coloca o Marquinhos e aí sim coloca o Xavier no lugar do GP quando o time tava mais pressionado. Precisava talvez ter colocado alguém pra tirar essa bola lá de trás, né? Talvez ele perdeu o meio campo ali quando ele botou o Vitinho, né? Bom, o Corinthians começou com uma zaga diferente, né? O Raul entrou no lugar do Gil, o Gil estava suspenso pelo terceiro amarelo. E o Raul, que a gente imagina, começou bem, né, no Corinthians, ele até começou sendo titular mais vezes do que o João Vitor, né? Hoje ele não foi muito bem, não, né, Dudu? Hoje não foi uma noite dele, não. Mas é que assim, eu acho que ele também foi prejudicado por acho que menos 5 minutos de jogo ele tomou um amarelo, que o juiz quis dar o amarelo, né? Foi um lance cabeça com o atacante, e aí já intimidou ele ficou um pouco lá mais parado, e aí acabou ficando muito parado lá atrás, deixando o time um pouco sem saída pela esquerda, né? E torcer só aí, que não só pelo Rony não tenha acontecido nada, assim como o Fagner também, que saiu machucado, e também o Renato Augusto, que não foi pro jogo por causa de dores, né? O Corinthians soltou uma nota que o Fagner teve uma contratura no pescoço e o Rony um trauma no joelho, então eles vão ser avaliados amanhã. O Du entrou muito bem no jogo, né? Mas o Fagner é um jogador importante pro Corinthians, especialmente na parte ofensiva, né? O Corinthians contratou o João Pedro, né? Não estava nem relacionado para a partida hoje. Se o Fagner não tiver condições, eu imagino que ele que vai jogar, né, Ana? Ou você imagina o Du de novo aí? Eu não entendi porque ele não estava nem relacionado, eu não sei se tem algum problema de papelada, então vai ter que ver. Mas eu acho que é só uma contratura no pescoço, eu acredito que o Fagner deve estar pronto na semana que vem. O Marcelo Cunha Famorais falando que o Gil fez falta hoje, né? E eu queria trazer um outro jogador que para mim tá fazendo falta, né? Que é o Adson. Eu acho que o Corinthians está sofrendo, é engraçado, ele não era titular e tal, jogou algumas partidas, teve um lance criminoso ali, que o juiz não ia deixando passar em branco, sem dar falta nem nada, um corte na perna direita. Já são quantos jogos que ele tá fora? Ele saiu, já são 3 jogos sem Esse é o terceiro, 3 jogos sem o Adson. O Corinthians tem uma vitória só, a vitória contra o Grêmio fora, e 2 empates. Eu tenho sentido falta dele ali, especialmente para segurar a bola, incomodar o adversário. Você não tá sentindo falta dele, Dudu? Com certeza, né? E desde que ele saiu, o Corinthians sofreu um pouco mesmo. O Silvinho arriscou já lá com o Luan, depois ele resolveu colocar, né, o Roger Guedes de titular junto com o Jô. Mas eu também acho que assim, o Corinthians foi um pouco frustrado, né? O Corinthians treinou a semana com o Jô, ou pelo menos com o William, e veio a Anvisa aí de última hora e tirou o William do jogo. Isso acabou frustrando um pouco, acho que a formação, o que o Silvinho tinha pensado e que o time tinha ensaiado para o jogo. Mas o Adson faz falta porque ele tá indo pra cima, né? O Vitinho também, que tava antes de titular, também acho que um pouco que nem a Ana falou, o Mosquito acho que caiu, sentiu a perda de espaço, ou que vai perder espaço. Então faz falta, né? Um jogador agressivo, driblador, que vai pra cima, que não tá com medo, que tá com vontade. Lógico, faz falta acho que qualquer time. Saudades do Adson, Ana? Com certeza, né? Se tivesse o Adson hoje, não tinha entrado o Marquinhos. A gente vê jogo. Mas sem brincadeira, ele tava jogando muita bola, assim. Eu acho que a gente às vezes tem que sempre pensar nas repercussões das nossas ações, né? Porque o Thiago Heleno pode ter acabado com uma boa sequência do Adson, né? Ele é um atleta, ele é um profissional tanto quanto o Thiago Heleno. Então a gente tem que, na nossa vida, tudo com a nossa ação tem repercussões e no campo de futebol não é diferente. É um menino que estava em grande fase e que foi prejudicado por uma entrada violenta. Cara, assim, não vou nem pensar no Adson hoje, cara. Óbvio que você saudar dele, mas esse jogo aí, cara, dá pra ter ganho, cara. É só falta de brilho, cara, do time. Isso que me deixa puto. Né? Isso é falta de brilho, não é falta do Adson. É que o Adson tem brilho, né? Ele ia ajudar o time, né? Mas, e tem bola, mas tá louco.
muito triste. E o Dudu levantou aí a questão do Willian, né? O Willian e a Anvisa aí, enfim. Eu queria ouvir a sua opinião, Gibson, dessa história toda da Anvisa com o Willian e tal. Ele tava em Goiânia, né? Tava se preparando para jogar e tudo mais. O Dudu falou, treinou no time titular e tudo. Seria a volta dele, a estreia dele, até que veio essa ordem para ele voltar para casa e fazer a quarentena dele. Até onde eu tinha visto, quando, inclusive no fim de semana passado rolou aquele lance lá do jogo Brasil e Argentina, os cidadãos brasileiros não naturalizados não tinham que passar por essa quarentena, enfim. E depois que rolou aquele negócio da Argentina, falou, pô, mas o Willian tá aí, ó, acabou de voltar na Inglaterra, não sei o quê. Então, a impressão que dá é que a Anvisa resolveu fazer uma política ali, não, pô, já que a gente pegou no pé da Argentina semana passada, vamos pegar no pé do Willian também, só pra dizer que a gente não tá sendo parcial. Quando, pela regra, na teoria, o Willian não deveria submeter essa quarentena de 14 dias, né? Uma palhaçada, né? Porque se tivessem preocupados com a pandemia, eles pegariam simplesmente, como fazem em outros países, né? Você pega o endereço que a pessoa vai fazer a quarentena e liga em horários aleatórios para ver se a pessoa está realmente em casa, para ver se... Mas não tá, a preocupação da Anvisa não é a pandemia, porque ele já treinou, então, ele já treinou com os jogadores do Corinthians, ele já viajou, então o Corinthians não deveria jogar hoje, porque tem alguém possivelmente com, né? Isso é um absurdo. Agora, é o que o Gibson falou, depois do negócio dos argentinos lá, eles quiseram contemporizar, não sei, fingir que estavam fazendo alguma coisa e pegaram o Willian pra Cristo, porque o jogador do Flamengo pôde jogar 8 dias depois que ele chegou, né? Infelizmente o do Willian foi depois do jogo da Argentina e o do Flamengo foi antes do jogo da Argentina. É verdade. É uma pena. É o que a gente falou, né? São 2 pesos, 2 medidas. Infelizmente, cada um aqui no futebol, eles não pensam a liga como um todo, né? Assim como a Ana falou, que cada um tem que pensar no que faz. Os times aqui não se ajudam, né? Então fica difícil a gente querer organizar um campeonato decente, uma liga competitiva, até para que a gente possa vender essa liga mais facilmente para o exterior e os clubes possam ter mais receitas, né? Ser mais vistos lá fora. É difícil, infelizmente fica difícil assim pra gente. E assim, pra mim esse negócio da Anvisa é pra inglês ver, né? Mas é só pra dizer que estão trabalhando e na verdade pra mim fica uma impressão de que eles não estão trabalhando, né? Porque o Willian chegou no dia 1º de setembro e nem foi pra quarentena, ele foi direto pro Parque São Jorge, tocar sirene, apresentado, todo mundo lá assinou. No dia 1º à noite estava na festa, sambando, dando entrevista, deu coletiva. As redes sociais do Corinthians só dá o Willian treinando, correndo, com os jogadores, confraternizando e tudo mais. 11 dias depois que ele chega, a Anvisa vai lá bater na porta e fala, então, você tinha que estar... Quer dizer, se um cara que se expõe tanto assim a uma figura pública, eles demoram 11 dias para chegar lá e avisar, imagina um qualquer que chegou lá da Inglaterra, preencheu o mesmo formulário, eles nunca vão bater na porta desse cara, nunca vão chegar lá, entendeu? Eles querem provar que estão trabalhando, mas pra mim mostraram que não estão trabalhando. Porque no dia seguinte eles podiam bater lá no Corinthians e falar, ó, o Willian não pode jogar, ele tem que estar em quarentena, porque já estava claro que ele estava circulando, que ele estava treinando. E aí seria uma outra história, né? A gente estaria discutindo aqui, quarta-feira o Willian vai começar a treinar, quando é que ele vai estrear? A gente estaria discutindo outra coisa. Agora, esperar o cara viajar pra Goiânia e entregar uma ordem falando que não pode jogar é um absurdo, né? Um absurdo. E só uma coisa importante, detalhe importante, né? Ele fez o PCR lá na Inglaterra, negativo. Fez quando chegou aqui no Brasil, também negativo. E pelo que eu entendi, ele também já fez durante o tempo que ele estava no Corinthians e tal, aqueles que o Corinthians faz regularmente, né? Também todos negativos do Willian, né? Então... a Anvisa talvez pudesse fazer isso, né? Fomos lá, olhamos os testes dele, tudo negativo, tá liberado. Podia ser uma outra situação, né? Mas uma espera aí pro Willian estrear, né? Que seja contra o América Mineiro, né? Pelo menos, que eles realmente não tem mais nenhum tipo de problema. Que ele possa jogar contra o América Mineiro alguns minutos, ou o jogo todo, enfim, vai depender da condição dele. Pra depois ele estar inteiro pro clássico, né? Porque depois a gente pega dois rivais que estão acima de nós na tabela, né? E já que o Dudu começou falando isso, o próximo jogo é contra o América Mineiro, né? Domingo, 6h15, o mesmo horário de hoje, né? 6h15 na Neoquímica Arena. E aí o aproveitamento do Silvinho no nosso estádio é terrível, é péssimo. Pra mim já seria motivo de mandar o cara embora. E aí pode ser que o Willian ajude ele aí a se salvar, né? Se ele jogar, enfim, se o Corinthians conseguir uma vitória, pode ajudar o Silvinho aí, né, Gibson? E o América Mineiro, que vinha ali
panguando lá embaixo da tabela, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e um empate, ou seja, não tá numa fase ruim, não. É o Genial Mancini que tá lá ainda? É. Genial Mancini. E ele, infelizmente, costuma dar sorte, viu, contra a gente na arena. Então. Tem essa ainda, né? Infelizmente, pelos jogos que o Corinthians perdeu aí 2 pontos hoje, e a gente imaginava que ganhasse do Juventude em casa, eu acho que é uma partida que o Corinthians tem que se recuperar. Eu sei que não tem ido bem na Neoquímica Arena, mas tem que fazer esforço e tem que ganhar esse jogo aí. Tem uma semana para treinar. Eu acho que o William deve jogar. Talvez o Renato Augusto, a volta do... Espero que o Fagner volte. Então eu espero uma vitória do Corinthians, nada mais do que isso. Nada mais do que isso, Dudu. A Ana tá putona. Nada mais do que isso. Tem que estar, né? Porque o Corinthians fez o 20º jogo hoje pelo Campeonato Brasileiro e tem 19 gols, né? O Corinthians tem menos de 1 gol por jogo. É complicado. Então o Corinthians é um time que sofre muito. Não adianta ter uma das melhores defesas, mas também é um time que não faz gol. Então tá na hora de deslanchar. Não importa, acho que quem faça os gols. O Corinthians precisa, acho que, ter uma partida aí que ganhe de uns 3-0, não sei se vai ser contra o América, mas para dar aquela moral, aquela confiança. Parece que aquele entusiasmo que a gente falou há 4 jogos atrás, o time perdeu, entendeu? Mesmo com os jogadores aí que chegaram, que são excelentes, o time voltou a ser um pouco apático, um pouco medroso. Não dá, isso não combina com o Corinthians. Já são 2 empates, né? E a gente vinha de 3 vitórias seguidas, né? Contra o Ceará, o Atlético Paranaense e o Grêmio. E a gente eu lembro da gente falar, será que dá pra chegar e tal? E depois disso, 2 empatinhos aí, muito feios, né, Gibson? Você vê como mudou o humor da coisa, né? Se fosse perguntar 2 meses atrás, a gente ia falar, nossa, 2 empates, estamos ali, né? Mas agora a gente tá 5 jogos invicto, né? 3 vitórias e 2 empates. E a gente tá de barriga cheia aqui, falando, entre aspas, né? Falando, poderia ter ganho esses 2 jogos, 5 vitórias em 5 jogos. A gente já tá discutindo outra coisa do que a gente discutia, sei lá, 2, 3 meses atrás. Mas... principalmente esses pontinhos de hoje, a gente já teria colado em todo mundo ali, com exceção do Atlético Mineiro que tá lá na frente, né? Os outros estão todos ali, né? Tudo coladinho, né? E eu vou dizer uma coisa, fora a nossa próxima partida agora, que é contra o América, né? Depois a gente vai pegar o time de verde. Isso, e depois vai pegar o Bragantino, né? Os 2 times estão vindo muito mal recentemente. Seria um bom momento pra gente crescer agora, ganhar esses pontinhos, chegar cheio de moral lá, pra falar, e aí, vamos medir força? Né? E aí, de repente, ali é um jogo pra 6 pontos mesmo. Agora a questão é, vamos ver como a gente vai chegar lá. Tem esse joguinho em casa agora, que na teoria é contra o América Mineiro, mas que tá numa ascendente, né? De repente pode ser mais chato pegar o América Mineiro numa ascendente do que o Bragantino numa descendente. Só pra corrigir, Gibson, a gente tá 6 partidas, né, invictos. Já são 3 empates, 3 vitórias. Se a gente voltar até aquele jogo contra o Santos, aquele 0-0, né? E as meninas já estão jogando, né, Ana? Você tá acompanhando o jogo das meninas aí? Tô acompanhando, tá um jogo bem apertado, 0-0 por enquanto. Mas confiança que nós vamos... Hoje eles vão ter 2 derrotas lá no Porto Antártico. O Ricardo Coratini, com esse técnico, nem o William vai dar jeito. O Mancini vai acabar com o Silvinho, infelizmente. E falando aqui... enfim, eu espero que não, mas essa é uma questão que a Ana levantou na nossa live no meio da semana, né? O tamanho do Silvinho para esse elenco que ele passa a ter nas mãos com o William, o Renato Augusto, o Juliano e o Roger Guedes, né? A experiência dele, claro que ele não tem, mas você acha que ele tem tamanho para continuar no comando do Corinthians, Gibson? Quando a gente, algumas semanas atrás, a gente falou, com esses reforços estão chegando, a gente falou, o resto do time vai subir de produção, porque quando jogar em time que joga bem, todo mundo começa a melhorar. Pra mim, quanto melhor jogador a gente tem, mais claro fica que o João não dá mais pra jogar, o Luan não dá mais pra jogar e o Silvinho não é treinador pra esse elenco, né? Então, os 3 estão atrelados nessa lógica, né? Quanto melhor o time, mais se identifica que ele não sabe o que fazer com essa galera. Mas você não acha que seria mais justo, Dudu, a gente esperar esses caras estarem com ritmo de jogo, entrarem mais em forma pra gente cobrar o Silvinho dessa maneira que o Gibson cobrou agora? Não, eu concordo, né? O Corinthians, mesmo com eles em forma, o Corinthians vai oscilar. Isso é do esporte, o Corinthians vai ter altos e baixos, como todos os times. Mas assim, a questão é válida, né? Porque a gente sabe que o Silvinho não tem experiência. O Corinthians é um time muito grande, de uma torcida muito pesada, mesmo ele tendo jogado para ele. Mas o Corinthians vai oscilar e precisa melhorar o quanto antes, porque
Não que a gente queira almejar algo grande, né, que a gente está falando no título, mas hoje a gente perdeu a oportunidade de ficar muito perto do Fortaleza, que já tem o mesmo número de jogos que a gente no campeonato, e que a gente poderia já brigar pela vaga direta na Libertadores, que eu acredito que o objetivo vai ser esse. Mas, Ana, você não acha que a gente está sendo muito crítico com o nosso treinador? Nas últimas 6 partidas ele está invicto, né? São 3 vitórias, 3 empates. Teve hoje vários desfalques e tudo mais, enfim. Mas você que lançou essa pergunta na live, você acha que ele tem tamanho para treinar o Coringão? Eu concordo contigo. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho e ver o time jogando mesmo, com eles em forma, tudo isso. Eu acho que os próximos 3 jogos aí são essenciais. Principalmente o jogo do time de verde e o jogo do Bragantino, pra gente ver o Corinthians inteiro, o Corinthians ver como ele vai armar o Corinthians, como ele vai fazer essa mescla de jogadores, se vai jogar todos os reforços ou não. Eu prefiro esperar um pouco. Eu realmente acho que ele é fraco, acho que ele ainda não mostrou assim, muita repertório, mas não podemos negar que é um time organizado. É um time organizado em campo, é um time que leva poucos gols. Mas eu acho que de repertório ofensivo falta ainda ele mostrar pra gente. Eu espero que os jogadores ajudem nisso, o William, o próprio Roger Guedes, que eu ainda acho que ele ainda tá um pouco fora de forma, apesar de ter jogado os 2 jogos 90 minutos. Eu acho que ele ainda não tá no auge dele ainda. Renato Augusto sentiu também. Eu esperaria mais um pouco aí. Eu só acho que a performance dele ele já deu a cara do que vai ser a performance dele. Não dá pra esperar mais do que isso enquanto treinador. O que eu acho que pode acontecer é que chegando o William entrando, o Renato Augusto recuperando a forma, jogando, sei lá, o jogo inteiro com físico bom, né? Pode mascarar. Né? O time vai melhorar, não é possível que o time vai piorar de produção com o William em campo, não, se piorar... não é possível, né? E aí vão falar, pô, lá, o Silvinho não era tão ruim, mas não é o Silvinho, velho, é o William, né? Aí vai ser o William, vai ser o Renato Augusto, esses caras, bicho, né? Porque é bem provável, quase certeza, dá até pra bater quase uma aposta aqui, que assim que tiver todo mundo disponível, vai botar de novo o jogo na frente, bicho, né? Ele é completamente tapado. Ele é um cara de uma ideia só, ele vai jogar nessa uma ideia até ele morrer. Mas deixa eu jogar uma questão aqui pra vocês. A gente veio do Mancini anteriormente, né, e tal. A gente conhece um pouco o trabalho do genial Mancini. Tá conhecendo um pouco do trabalho do Silvinho e tal. Mas viu, o que eu queria lançar, Dudu, você acha que esse time com o Mancini, com todos os reforços, ia estar melhor ou pior do que com o Silvinho? Difícil, né, Gui? É difícil, mas eu acredito que pelo tempo, até pelo tempo não, pela experiência do Mancini, eu acho que o Corinthians estaria um pouquinho melhor. Quando ele se sentiu ameaçado, a gente comentou aqui já, ele arriscou fazer um 3-5-2. Ele arriscou trocar umas peças, mudar o esquema. O Silvinho, já na coletiva dele, ele falou do jeito que ele gosta de jogar e não vai mudar. Então isso que o Gilson falou é verdade. O Jô estando bem, o Jô vai jogar. Vai ser o 9 do Corinthians. Até para fazer o pivô, tá? Ele não vai saber mudar muito disso. Então, eu acredito que o Mancini poderia ter arriscado. Agora, só ele lá pra gente ter essa certeza, né? Eu acho que ia ser bem melhor do que o do Silvinho. Né? É mesmo? Bem melhor? Acho, bem melhor. Mais experiência ele tem, mas ele já passou por várias equipes e tá no América Mineiro agora, não é por acaso, né? Tudo bem, então, mas ele já passou por várias equipes, mas é aquele tipo de técnico que só chama o cara pra tirar da roubada. Né? Ninguém chama o cara com creme na mão. Ele não chegou aqui, não escolheu o jogador, ele não montou o time dele. Quantas vezes na carreira dele teve a opção de fazer isso? Né? Ele chega ali só com os refugos pra tirar todo mundo da zona de rebaixamento. Ele tem muito mais. Ele com um pool desses jogadores, cara, acho que ia dar muito mais jogo do que o Silvinho. Eu acho que o Mancini estaria igual ou pior. Eu acho o time do Silvinho mais organizado, defensivamente. Eu acho que a gente leva menos gols e isso é uma marca importante nos últimos anos do Corinthians. Tanto que eu acho que o Corinthians levou 10 gols a menos do primeiro turno de 2020 para o primeiro turno de 2021. Tudo bem, não era só o Mancini, eu entendo, mas ele participou também. Sofreu muito na Copa do Brasil, eu não vi um time organizado. Hoje eu vejo um time organizado. É o que eu falei, falta um pouco de repertório na frente. Eu não tenho certeza se ele vai manter o Jô. Eu até acredito que sim, mas eu não tenho muita certeza. Eu acho que ele vai priorizar algo no meio de campo e deixar o Roger Guedes de falso 9. Eu não vejo o Mancini assim ser
são superior ao Silvinho, não. Eu tô mais com a Ana e eu acho que o time tá mais organizado. Enfim, não acho que o time estaria melhor com o Mancini, não. Mesmo com os reforços. E eu também não tava nem um pouco feliz com aquelas goleadas que o Corinthians levava com o Mancini, não. Acho que o Corinthians não pode levar tanta goleada que nem levou com ele, não. Então é isso aí, meus amigos. Vamos encerrar essa live, esse podcast, para todo mundo ir assistir o jogo das meninas no futebol feminino brasileiro, a final do Brasileiro Feminino. Mas não sem antes, o Dudu. Dudu, vai lembrar nossas redes sociais hoje? Vamos lá, são várias, né? É Irmandade Corintiana, né? No Facebook, no YouTube, no Instagram, Spotify, TikTok, iTunes, Deezer, Telegram, e acho que tá faltando. Eu sei que tá faltando. Tem uma que é diferente, que é a Irmandade Timão. SoundCloud. Mas tem uma que é diferente. O Twitter é Irmandade Timão. Tá melhorando aí, ó. Bom, é isso aí, galera. Vamos esperar a semana que vem. Estaremos aqui de volta no pós-jogo, depois do jogo contra o América Mineiro, no domingo, 6h15 da tarde. Se possível, com vitória, né, dessa vez. Tem que ser, né, Dudu? Tem que ser. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!